Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 57. Bons estudos! Você vai ficar sabendo como e onde começou a Segunda Guerra. Uma guerra que reuniu de um lado Alemanha, Itália e Japão, e do outro os países aliados, entre eles a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. Você ainda vai ver como foram as principais batalhas dessa guerra e como ficou o mundo após o seu fim. Desde 1936, a Alemanha nazista vinha conquistando territórios na Europa. Mas por que as grandes potências capitalistas não faziam nada para deter o avanço dos alemães? Por que é que elas assistiam passivas às investidas imperialistas da Alemanha nazista? A resposta é simples. As grandes potências capitalistas achavam que uma Alemanha forte poderia bloquear o avanço da Revolução Comunista. E o líder alemão, Adolf Hitler, se aproveitou dessa situação e do clima anticomunista. No dia 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs invadem a Polônia. Aí também já era demais. A França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. E começa aí a Segunda Guerra Mundial. Em pouco tempo, a Polônia é derrotada e parte de seus territórios é anexada pelos nazistas. Daí para frente, a Alemanha avança sobre a Europa. Primeiro foi o norte. Hitler invade a Dinamarca e a Noruega. Depois vem a ofensiva na frente ocidental, quando os alemães violam a neutralidade da Holanda, Bélgica e Luxemburgo. E logo em seguida vem a França, onde Hitler ocupa todo o norte do país e a costa atlântica. Enquanto isso, na França ocupada... Eu não te falei que esse Marechal Pétain ia deixar a gente na mão? Que vergonha para a França. Mas ele não teve outra escolha. O exército alemão é muito mais forte do que o nosso. Bom, perder uma batalha não é vergonha nenhuma. Vergonha é perder e colaborar com o inimigo, que é o que esse Pétain está fazendo. Que absurdo. Instalar um governo no sul da França e investir um governo para colaborar com os nazistas. Mas a gente ainda tem o general Charles de Gaulle. Esse sim, um verdadeiro francês. Ele vai comandar a resistência francesa contra o exército alemão. Você vai ver. Mas de Londres, o que adianta? Mas Londres, meu marido, é o calcanhar de Aquiles de Hitler. Ele bem que tentou invadi-la, mas não conseguiu. Entre os meses de julho e setembro de 1940, Londres foi duramente bombardeada pela Alemanha. Apesar das baixas, os ingleses vencem. Hitler desiste de invadir as Ilhas Britânicas. Foi a primeira derrota dos nazistas. Enquanto a Força Aérea bombardeava Londres, o exército nazista se uniu às forças italianas para invadir a Grécia em 1940. Mas a Grécia não foi o único país ocupado na região dos Balcãs. Iugoslávia, Bulgária e Romênia também foram invadidos. Até esse momento, o conflito se concentrava no continente europeu, mas em meados de 1941 se transforma numa verdadeira guerra mundial. Cairo, Egito. Rita querida, o norte da África é realmente impressionante. O Egito com suas pirâmides deixa a gente de queixo caído. Os italianos parecem ter pensado o mesmo durante a Segunda Guerra, porque o Egito foi um dos primeiros países fora da Europa que as tropas fascistas de Mussolini quiseram invadir. Só que por aqui não tiveram vez e perderam a batalha para os ingleses. Além do Egito, as forças fascistas italianas tentaram ocupar a Líbia, a Somália e a Abissínia. Só não foram totalmente derrotadas porque os alemães enviaram reforços e conseguiram garantir um certo equilíbrio de forças na região. Mas, na verdade, naquele momento, os alemães estavam interessados mesmo no vasto território soviético, rico em petróleo, cereais e outras matérias-primas. Hitler havia feito um acordo de não agressão com Stalin, o líder soviético. Mas depois de ter fracassado na Inglaterra, Hitler teve que desprezar esse acordo para garantir a hegemonia alemã no continente europeu. Junho de 1941. As fronteiras da União Soviética são invadidas por uma multidão de 3 milhões de soldados alemães.
Os alemães subestimam a capacidade de defesa dos soviéticos, que resistem heroicamente e transformam a União Soviética no palco das maiores batalhas terrestres da Segunda Guerra. Pois bem, até agora a gente tem a seguinte situação. Os italianos lutam no norte da África e os alemães avançam pelo território soviético. Mas e o Japão? Você deve estar se perguntando. Bom, o Japão estava em campanha militar para conquistar a Ásia. E apesar de contar com o apoio dos alemães, os japoneses ainda não haviam entrado na guerra. Mas um dia, isso mudou. Julho de 1941. Com o apoio da Alemanha, o Japão ocupa a Indochina, principalmente por causa da grande quantidade de petróleo e borracha, matérias-primas fundamentais para alimentar sua máquina de guerra. Os Estados Unidos, outro país que até então se mantém isolado, protestam e começam a pressionar o Japão para retirar suas tropas da China e da Indochina. Como o governo japonês se recusa a deixar suas conquistas, os Estados Unidos proíbem a venda de matéria-prima para o Japão. Era o que faltava para o Japão entrar na guerra. A aviação japonesa ataca a frota americana ancorada em Pearl Harbor, no Havaí. Depois desse ataque, os americanos não têm outra saída e entram na guerra. Com a entrada dos Estados Unidos no conflito, a gente tem agora nos campos de batalha os principais envolvidos na Segunda Guerra. De um lado, os países do eixo, a Alemanha, a Itália e o Japão, e do outro lado, uma união que ganha o nome de Grande Aliança e que tem como líderes os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética. Então, Gil, foi Churchill pela Inglaterra, Roosevelt pelos Estados Unidos e Stalin pela União Soviética. Olha, sabe que essa foto até hoje me surpreende, Vicente. E se pensar que a Alemanha só chegou onde chegou porque países como a Inglaterra acreditaram que era ela, a Alemanha, que ia barrar o avanço da União Soviética. Pra você ver como o mundo dá voltas. Foram os próprios comunistas que se aliaram aos capitalistas. Mais ou menos um ano depois de ter se concretizado, a Grande Aliança começa a dar resultados. E os aliados começam a vencer uma série de batalhas. No Pacífico, as tropas americanas detêm o avanço japonês. Na África, os ingleses derrotam o poderoso general alemão Rommel em El Alamein. Logo depois, uma expedição anglo-americana desembarca na Argélia e no Marrocos, obtendo o apoio das colônias francesas. Em maio de 43, 250 mil soldados alemães se rendem na Tunísia, encerrando a guerra na África. Já os soviéticos, em fevereiro de 43, depois de uma gigantesca batalha em Stalingrado, impõem uma derrota total aos alemães, que começam a ser expulsos da União Soviética. No Pacífico, os americanos vão cada vez mais ganhando espaço dos japoneses. Mas ainda estava faltando uma ofensiva no sul da Europa, mais precisamente na Itália fascista de Mussolini. O que acaba acontecendo em julho de 43, quando tropas anglo-americanas iniciam a conquista da Sicília. As tropas anglo-americanas que invadiram a Itália em 1943 eram formadas por tropas inglesas de vários países americanos, inclusive o Brasil, que enviou para a guerra a Força Expedicionária Brasileira. A luta na Itália se prolongou por mais 2 anos, até abril de 1945, quando Mussolini foi preso e executado por guerrilheiros italianos que lutavam contra o fascismo. Mas e no resto da Europa, como ia a guerra? 1944. O Exército Vermelho expulsa definitivamente os alemães da União Soviética e avança pela Europa, libertando os países bálticos, a Polônia, a Romênia, a Bulgária e a Iugoslávia. Enquanto os soviéticos avançam, os ingleses e americanos iniciam uma ofensiva na frente ocidental. 6 de junho de 1944. Os aliados iniciam a maior ação militar da Segunda Guerra Mundial. Os exércitos cruzam o Canal da Mancha e invadem as praias da região da Normandia, na França. O evento entrou para a história como o Dia D. Agosto de 1944. Os exércitos aliados e forças da resistência francesa libertam Paris. 30 de abril de 1945. As tropas aliadas alcançam Berlim, que já havia sido tomada pelos soviéticos. Hitler se suicida e a Alemanha se rende. Mas ainda faltava o Japão. Apesar dos americanos terem conseguido impor sua superioridade naval no Pacífico, onde conquistaram várias ilhas e retomaram as Filipinas, os japoneses continuavam resistindo. E para vencer de vez a resistência dos japoneses, os americanos decidem utilizar uma nova arma: a bomba
atômica. Ah, então foi essa a primeira vez que usaram a bomba atômica? É, e sobrou para Hiroshima e Nagasaki, né? Você vê que as duas cidades ficaram praticamente destruídas. E vem cá, os americanos conseguiram o que eles queriam? Bom, Gil, depois dessa não tinha mais como, né? Ó, quase um mês depois, no dia 2 de setembro de 1945, o governo japonês abaixou as armas e se entregou. Aí estava oficialmente encerrada a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, muitas coisas mudaram no cenário mundial. A começar pelo mapa político, que passou por uma total reorganização. O Japão e a Itália perderam as suas conquistas, e a Alemanha teve seu território dividido ao meio. O lado oriental foi ocupado pela União Soviética, e o ocidental pelos Estados Unidos, Inglaterra e França. Além disso, a capital Berlim, apesar de estar no lado soviético, também foi dividida entre os 4 aliados. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a Segunda Guerra começou depois que os alemães invadiram a Polônia. Uma guerra que reuniu, de um lado, Alemanha, Itália e Japão, e do outro, os países aliados, entre eles a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. E por fim, você viu como ficou o mundo após o término da guerra. Quase 50 milhões de mortos. Vastas regiões da Europa, da África e da Ásia foram arrasadas pelas bombas. Aliás, a Segunda Guerra deixou feridas por todos os lados, principalmente após o julgamento de Nuremberg, que revelou para o mundo todo o que acontecia na Alemanha durante o regime nazista, onde milhões de judeus, ciganos, comunistas e oposicionistas em geral foram cruelmente assassinados nos campos de concentração. Como ficou o mundo depois da Segunda Guerra? Quem deu as cartas dali pra frente?